Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre dores abdominais. Dores abdominais é um sintoma que acomete muitos pacientes, é um motivo importante de procura aí nos pronto-socorros, ambulatórios, consultórios. E existem vários tipos de dores abdominais. A gente pode definir aí algumas cólicas abdominais, cólicas menstruais, cólicas biliares, cólicas nefréticas, que são as cólicas de rins. Então essas cólicas, essas dores abdominais, existem diversas causas para elas. Então, por exemplo, cólicas abdominais, que é muito comum na criança, está muito relacionada à constipação intestinal, que é o intestino preso. O contrário também pode dar cólica abdominal, a diarreia, por exemplo, pode dar um certo desconforto abdominal, colites. Nas mulheres é muito comum a cólica menstrual. Uma outra doença que era rara e cada vez está se tornando mais frequente nas mulheres, a gente está conseguindo diagnosticar mais, que também é uma causa importante de cólica nas mulheres, que é a endometriose. A cólica biliar, que é o cálculo na vesícula biliar, que nada tem a ver com cólica de rins. Uma coisa é o cálculo na vesícula biliar, pedra na vesícula, outra coisa é o cálculo no rim, pedra nos rins. Então são duas doenças diferentes, com fisiopatologias diferentes. Então a cólica biliar, ela geralmente está relacionada aí com a ingestão de alimentos gordurosos. Então aquela pessoa que é portadora de cálculo na vesícula biliar, quando ela consome, quando ela ingere alimentos gordurosos, ela tende a ter dor abdominal após isso. Então leites, gorduras, queijos, esses derivados de laticínios, churrasco. Então a pessoa que tem pedra na vesícula, quando ela consome esses alimentos gordurosos, ela costuma ter enjoo, vômito e a cólica aí após a ingestão desses alimentos. A cólica renal não. A cólica renal é diferente. Ela não tem relação com a alimentação, não tem relação com a postura. Então, um diagnóstico diferencial de cólica renal, que é dor na coluna, dor muscular, geralmente essas dores osteomusculares, essas dores ortopédicas, elas têm relação com a postura. Então, às vezes, o paciente sente dor lombar quando está sentado ou quando pratica alguma atividade física. A dor da cólica renal, ela também não tem isso. Então, a dor da cólica renal, ela não tem relação com a postura. Ela pode dar na paciente deitado, em pé, andando, parado. Então, a cólica renal é uma dor súbita, não relacionada com a posição, o que diferencia da dor lombar muscular. E ela também não tem relação com a alimentação, o que a diferencia, por exemplo, da cólica biliar. A cólica renal geralmente é uma dor lombar, começa na região lombar e irradia para a região genital. Ela é bem típica e geralmente ela vem associado logo em seguida. O paciente tem aquela crise de dor, aquele episódio de dor súbita, e logo em seguida o paciente pode apresentar aí enjoo e eventualmente até vômito. É uma dor de forte intensidade e ela costuma passar. Quando a dor não passa, o paciente precisa de tomar analgésicos e eventualmente pode ter até que precisar de ir ao pronto-socorro. Alguns sinais de alarme para todos os tipos de cólica, para todos os tipos de dores abdominais. Febre, dor abdominal, mais febre. O paciente ele deve procurar uma assistência médica, ele deve procurar uma avaliação especializada, que febre é uma campainha do corpo humano. Isso pode significar algum processo infeccioso que precisa ser excluído. Mas de uma forma geral, dores abdominais sempre devem ser avaliadas. Na maioria das vezes são doenças benignas, são causas benignas que apenas com sintomáticos o paciente consegue controlar, mas ele deve passar por uma avaliação médica para poder diferenciar esses vários tipos de dores abdominais, que podem ser de tratamento clínico, com sintomáticos ou eventualmente até uma cirurgia.